Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Me ajuda. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto do Ministério Coinonia. Que bom que vocês estão aqui nessa noite, né, para juntos celebrarmos ao Senhor. Que bom nós termos mais uma quarta-feira, mais uma noite, né? Nós temos esse privilégio de estarmos aqui na casa de Deus. Eu vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Jefferson, tenho 1,80 m, cabelo escuro, pele clara, estou vestindo uma camiseta verde, uma calça cinza escura e um sapato marrom. Fim da descrição. Amém. Quem aqui está visitando a gente pela primeira vez? Temos visitantes? Que bênção, sejam bem-vindos. Aqui desse lado tem alguém? Todo mundo da casa? Que bênção, vocês que estão aí perto. Os visitantes levantam a mão de novo. E quem está perto, faz favor de dar um abraço neles aí, ou dar um tchauzinho, dar uma boa noite para eles ali. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Aproveita e já coloca aí nos comentários de onde você cultua Deus conosco, porque é uma bênção ter você cultuando a Deus aqui nesse tempo com a gente. Lá em Jeremias 9:23 vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, e nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, e pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Quem aqui nessa noite está disposto a se gloriar no Senhor? Tudo que nós temos, tudo que somos e tudo que nós viermos a ser, tudo vem do Senhor. É dele, por ele, para ele. Amém? Eu te convido a se colocar em pé e a gente vai fazer uma breve oração, consagrando esse momento de louvor e adoração, esse momento de culto a Ele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, livremente adorando o Teu nome, te agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento. Que o Senhor possa confortar aqueles corações que talvez tenham entrado por essas portas ou estejam conectados com a gente tristes nessa hora, Pai. Que o Senhor possa confortar esses corações e que os corações que estão cheios de alegria possam transbordar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Ana Cooker, eu estou vestindo um blazer preto, blusa preta, calça caramelo e um tênis branco. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção maravilhosa que fala sobre a nossa fé. É pela fé que nós somos salvos, que nós alcançamos a graça de Cristo. Amém? Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor.
posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Eu tenho certeza que se você está aqui é porque você ouviu a voz do Senhor. Amém? E esse vento da graça, ele te alcançou. E Deus vai continuar falando com você, porque Ele está aqui neste lugar. Basta que você ouça a voz do Espírito Santo. Vento que um dia me alcançou, onde eu estava, foi o Espírito de Deus. Presença Santa me restaura. És minha herança, minha porção. Nada vai me separar. Sou teu, servo de Deus, nasci de novo, revestido. Você pode dizer nessa noite: sou teu, e quem habita em minha vida, a verdade e luz. Só você sabe de onde Deus te tirou. Pense nisso nesse momento e dê graças ao nome dele. Vento que um dia me alcançou, onde eu estava, foi o Espírito de Deus. Que o Senhor pode te alcançar nessa noite. Presença Santa me restaura. És minha herança, minha porção. Nada vai
Glórias a Deus por isso. Quem habita em você, irmão? Quem é que está dentro do teu coração? Muito boa noite. Você pode se sentar. Seja bem-vindo. Você que está aqui presente, você também que está assistindo a nós aí na sua casa, pelas redes sociais, pela Rede Super, também seja muito bem-vindo a esse culto. Você veio aqui para adorar e glorificar a Deus, participar desse culto? Que bênção! Deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou o Marcos, tenho 1,76 m de altura, cabelos claro, castanho claro. Hoje estou vestindo uma camisa azul, uma calça preta, um sapato marrom, bem colorido, né? Fim da descrição. Que bênção que você está aqui hoje. Antes de eu falar, deixa eu dar apenas algum aviso. Quem faz parte de uma célula que levanta a mão? Pouca gente. Você gostaria de fazer parte de uma célula na quarta-feira, antes do culto? Então, se você tem o desejo, nós temos uma célula que começa às 19 horas. No final do culto, você pode conversar ali com o pastor Leandro, com o Will. Eles estão ali conduzindo algumas células. Você pode conversar com eles, se inscrever e participar junto com eles. Amém? Deixa eu ler para você uma letra de música, número 539. Eu acredito que deve ser do cantor cristão, uma música já antiga. O título é o seguinte: Ao pensar na dor crucial. Ao pensar no sofrer e na dor crucial que na cruz suportou por nós o nosso Rei, próprio eu, vida, enfim, e prazer mundanal, coisas vãs nunca mais amarei. Destas mãos, destes pés, sangue está a jorrar, manancial de poder e de paz e de eterno amor. Sempre irei nesta cruz do Senhor me gloriar, nesse amor sem fim pelo vil pecador. Nem do céu a extensão é capaz de conter a amplidão sem igual e o poder deste amor. Lá no céu, pela fé neste amor e poder, estarei aos pés do meu bom Salvador. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Levante-se, vamos ter um momento de oração e colocar esse momento da nossa vida diante do Pai. Não apenas vir participar de um culto, mas abra o seu coração, entoe louvores ao Senhor. Abra o seu coração, ouça a sua voz. Abra o seu coração e receba a bênção do Senhor na sua vida. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela salvação. Obrigado por esse plano maravilhoso que o Senhor desenvolveu, criou lá antes da fundação do mundo, para demonstrar o seu amor por nós, por cada um de nós, por cada um dos seres humanos dessa terra. Senhor Deus, muito obrigado pela paz, muito obrigado pelo perdão, muito obrigado pela Tua graça que habita em nossas vidas, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, pela Tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que habita em cada um dos Seus filhos, para nos conduzir nessa vida, para nos conduzir nesse mundo vil, mas sem pecado, longe das tentações, longe das armadilhas do diabo. Senhor Deus, nos acolhe. Senhor Deus, recebe nossos louvores, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor Deus, a nossa oração, como uma adoração fiel ao Senhor, daquilo que nós somos, por aquilo que o Senhor é, daquilo que nós cremos, porque o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Deus deste universo. Obrigado, Deus e Pai, pela Tua graça, obrigado por este culto. Ouça agora, Senhor Deus, os louvores do nosso coração. Nos abençoa, Pai, e recebe de nós tudo isso como um aroma agradável a Ti, em nome de Jesus, amém.
torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Pode se assentar por um momento. Olha o que Deus está fazendo. Quero mostrar para você a nossa obra em Campo Largo. Uma obra que já está bem avançada. Temos sonhado em uma igreja forte e relevante. Você precisa ver o Boqueirão, está quase pronto. Inclusive, a inauguração está marcada para o dia 7 do mês de setembro. Temos uma grande obra para fazer em Piraquara, um templo para 500 pessoas. Mas nesse momento, nós terminamos a primeira fase, o prédio de educação cristã, onde vai funcionar um templo provisório. Temos uma quadra de esporte para os projetos sociais, além do salão social e algumas salas de aula. Nós estávamos em Campo Largo, passamos por Piraquara, passamos por Boqueirão, enfim, tantas obras que essa igreja está fazendo. E agora nós estamos aqui na PIB Curitiba, no Batel. E sabe o que é esse lugar? Aqui é um lugar que a gente está sonhando com muito carinho. O espaço para o voluntário, um espaço planejado com muita alegria, para que o voluntário possa estar aqui descansando nos intervalos, tomando um suco, comendo um lanche, sentando num sofá super confortável, batendo um papo, quem sabe até um tempo de oração sendo cuidado também. Deus é bom, quanta coisa Deus tem feito e nós já estamos sonhando, nós estamos acompanhando a nuvem, Deus tem nos feito avançar. Ore por nós, que Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por todas essas coisas, amém. Eu sou muito feliz de participar de uma igreja que é tão ativa na obra de Deus. E Deus honra e cresce tanto porque é uma igreja que honra a Deus. Eu sou Wilson Lima, tenho 1,75 de altura, tenho cabelos castanhos, hoje estou usando um óculos marrom, tenho pele clara, blazer cinza, uma camiseta básica preta por baixo, uma calça caramelo e um tênis branco, fim da minha autodescrição. E um abraço para os nossos irmãos, com deficiência visual, que nos acompanham todas as semanas, vocês são muito amados. Esse é o momento em que nós falamos sobre as ofertas, onde você honra a Deus com aquilo que Deus coloca nas suas mãos.
E é um momento muito especial, porque é um momento muito feliz, é um momento alegre, porque é onde nós temos a oportunidade de honrar a Deus de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Quero deixar um versículo no coração dos irmãos que se encontra lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, ó, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É um princípio seguido de uma promessa, isso é o que eu acho lindo. Quando eu era pequeno, a minha mãe, às vezes, quando eu estava brincando com meus amiguinhos ali de bola, de bicicleta, ela me chamava para eu ir comprar pão no mercado, bem na hora que eu estava brincando com meus amigos. E é legal ilustrar isso aqui porque a gente faz uma diferenciação entre obediência e honra. Obedecer uma coisa e honrar é outra, né? E eu ia todo bravo, né? Ia lá falar com ela, falava, vai lá comprar pão, bem na hora que eu estava brincando com meus amigos. E eu pegava aquele dinheiro e ia às vezes bravo, chutando as pedras, né? Falando alto e tal. Eu estava obedecendo, mas não estava honrando. E a Bíblia nos ensina a honrar a Deus, né? Jesus um dia falou, esse povo aí me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então é possível a gente honrar de uma maneira mentirosa? É possível. Mas hoje Deus nos convida a honrá-lo de uma maneira diferente. Tem tantas maneiras de honrar a Deus. Glorificando, desfrutando da sua graça, desfrutando do seu amor, se achando nele como filhos e aceitando isso aí, mas também existe uma maneira de honrar ele com os nossos bens, com aquilo que ele nos dá. E é interessante que esse versículo, na segunda parte, versículo 10, diz assim, quem honra a Deus com o coração, honrar é uma atitude que eu preciso fazer, ninguém me manda. Quando eu obedeço alguma coisa é obediência, mas quando eu faço também a própria vontade, eu reconhecendo que Ele é maior, que tudo que eu tenho foi Ele que me deu, eu estou honrando a Deus. E quem faz isso, olha só o que acontece, encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Fique de pé, vamos fazer uma oração, porque eu creio nessa noite que transbordarão lagares, vinhos. Eu creio que prateleiras serão cheias. Eu creio que não faltará recurso na sua casa, na sua família. Não faltará o amor de Deus, não faltará a provisão de Deus, não faltará a paz de Deus na sua casa, porque você decidiu honrá-lo. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço, porque nós fazemos parte de uma igreja que não só honra com os lábios, mas com atitudes, com amor, com atitudes de agradecimento, com atitudes de carinho. Nós aceitamos o teu perdão e nós desfrutamos o seu amor, ó Pai. E agora, como um ato de gratidão, alegres, nós vamos contribuir para a sua obra, porque ofertas são sementes que o Senhor coloca nas nossas mãos, e essas sementes precisam frutificar. E eu creio que não faltará o pão na mesa dos meus irmãos, não faltará provisão, não faltará milagre, não faltará amor, não faltará paz. Eu oro abençoando a vida financeira, a vida amorosa, a vida pessoal, porque nós estamos aqui e nós servimos a um Deus que nos conhece, que nos cuida. Pai, eu te agradeço e te agradeço muito, porque o Senhor nos amou desde a fundação do mundo. Amém e amém. Meu irmão, oferte com alegria através do Pix, tesouraria@pibcuritiba.org.br. Que Deus te abençoe. Estás aflito, ó minha alma, porque estás assim perturbada. Põe a sua esperança em Deus. Mesmo na dor louvarei meu Salvador e meu Rei. Ponho minha esperança em Deus. A minha alma tem sede, sede do Deus que vive. Em sua presença quero estar. Sede do Deus que vive.
possa ser uma verdade na sua vida. Nos momentos de dificuldade, você confie que na presença do Senhor é o melhor lugar para se estar. Amém? Você pode sentar-se. Que verdade maravilhosa é essa que nós podemos cantar. Na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar para estar. Que alegria poder estar com você hoje na presença de Jesus. Nós vamos orar pelas crianças. Onde elas estão? Onde estão as crianças? Nós vamos orar por elas. Tem um neto lá atrás, né? O neto deu uma corrida, tá lá. Mas ele já foi para o lugar certo. É lá mesmo que ele tem que estar, que os voluntários já agarram ele, já levam ele lá para o primeiro andar, já estuda a Bíblia junto ali, todo mundo. Vamos orar pelas crianças? Senhor, muito obrigado por esse lugar tão especial que é a Tua presença. E nós te agradecemos porque na Tua presença nós podemos desfrutar de um ambiente de delícias. Nós dedicamos o nosso louvor, as nossas orações, os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas também recebemos da parte do Senhor a Tua bênção. E te louvamos, Pai, te engrandecemos e te agradecemos. Mas pedimos ao Senhor também que abençoe agora esse tempo onde as crianças estarão reunidas, estudando a Tua palavra. Pedimos ao Senhor também por cada necessidade que se manifesta hoje aqui. Rogamos ao Senhor e suplicamos que o Senhor também estenda a sua mão de bênção, de proteção sobre a vida do Flávio, da Lésia, que carecem do Teu cuidado e da Tua proteção também, Deus, no seu trabalho, na sua administração, na dedicação da sua vida e dos seus bens. Cuida, Deus, desse casal, de toda essa família e das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, as crianças podem se dirigir então ali ao centro, onde estão os nossos voluntários. Eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou a Dona Irã, tenho 1,65 m, pele parda. Hoje eu estou usando um blazer preto, uma camisa preta, uma calça jeans, meio preta, meio jeans assim, um tênis preto com detalhes brancos. Do meu lado esquerdo está hoje a Jéssica, nossa intérprete de Libras. Fim da minha descrição. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 15 em diante. Gálatas é uma carta muito curiosa. Posso dizer fascinante. E posso dizer também que essa é uma das primeiras cartas escritas por Paulo. Se você for estudar um pouquinho o Novo Testamento, você vai descobrir que Tessalonicenses é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, seguido por Gálatas. E é interessante porque Paulo visita esse lugar em uma das suas viagens missionárias. Ele é levado a esse lugar por uma enfermidade. No capítulo 2, na verdade no capítulo 1 e no capítulo 2, no verso 11, ele vai dizer exatamente por que ele chega nesse lugar. Ele está com uma enfermidade nos olhos, os olhos dele estão inchados, ele sente muita dor. No versículo 13 diz que se fosse possível as pessoas daquela igreja fariam um implante ou um transplante ocular por tanta dó ou tanta misericórdia que eles tinham de Paulo naquele momento de grande dor e sofrimento. Mas o que ele percebe nesse meio onde pregadores chegam e levam o evangelho é que algumas pessoas estão deturpando o evangelho. Estão, na verdade, tentando fazer uma mistura entre o evangelho da graça e o evangelho misturado com o judaísmo, que ele dá um nome para essas pessoas, ele chama essas pessoas de judaizantes. Os judaizantes tentam trazer para dentro do cristianismo a lei, a observação de dias, os sacrifícios, a circuncisão. Então Paulo começa a defender a graça, dizendo que nós não somos salvos por mérito nosso, dizendo que não é algo que eu faça ou que você faça, nós somos salvos pela graça de Jesus. E graça significa um presente que nós não merecemos. Graça significa um favor vindo da
parte de Deus, não porque você fez algo para merecer isso. E eu fico pensando, já pensou, Rodolfo, se você tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, você teria que fazer muita coisa porque você é grandão, não é? Teria que fazer muita coisa porque você é grandão. Mas a gente não tem condição nenhuma de fazer algo para ser salvo. Porque dentro de nós há uma semente que nos empurra, nos puxa para práticas pecaminosas. Sejam práticas que envolvem a nossa mente, as nossas atitudes, o nosso coração. Mas o que Paulo ensina para essas pessoas é que quando Jesus nos encontra, tudo muda. E nós precisamos mudar. Olha o texto que nos diz a partir do verso 15, capítulo 2. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa interessante, versículo 19 e 20, eu tenho decorado a antiga versão, que diz que não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus, que se entregou a si mesmo por mim. Gente, isso é extremamente fascinante. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê você, Jorge, e os seus pecados. Quando Ele olha para você, Ele enxerga Jesus na tua frente como sendo o advogado, o justo juiz, se tornou um advogado para justificar a sua vida e você poder ter vida plena. Sabe, quando nós vivemos essa dinâmica dessa relação com Deus, através de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. E aí quando o Senhor olha para nós, Ele não enxerga mais a tua inclinação para a depravação, Ele não enxerga mais a tua inclinação para a morte, Ele não enxerga mais a tua inclinação para o pecado, para o mal, para a destruição. O que Ele enxerga é Jesus, como se Ele estivesse de braços abertos na tua frente, sendo esse teu defensor, dizendo para o Pai: eu morri por ele, eu morri por ela, ele pode ter uma vida transformada. Mas a impressão que eu tenho quando Paulo escreve para essas pessoas nessa igreja que se encontra na Galácia é que eles sabem disso, mas eles não estão mudando. Então, se Jesus já entrou na nossa vida, se Ele entrar na minha e na sua vida, eu preciso entender que o meu modo de ver o mundo muda. Parece que as pessoas nessa igreja não tinham entendido isso. Jesus tinha entrado na vida deles, Jesus tinha provado o seu grande amor por eles, mas eles não estavam mudando, eles não estavam se transformando, eles não estavam tendo uma perspectiva a partir de Jesus. O seu olhar continuava sendo um olhar corrompido, o seu olhar continuava sendo um olhar deturpado, o seu olhar continuava sendo um olhar julgador. Mas tudo muda quando você muda, tudo muda quando você muda. É o que Paulo está dizendo no versículo 19 e versículo 20. Eu já estou crucificado, eu já morri. A minha vida agora é uma vida que revela Jesus. Então, se
Jesus entrar na sua vida, seu modo de ver o mundo precisa sofrer uma perspectiva completamente diferente, uma mudança completamente diferente. Atos capítulo 9, narra a história de um jovem chamado Saulo, que é um perseguidor voraz, alguém que não gosta de crente. Quando ele ouve essa palavra, que alguém crê em Jesus, o seu coração acelera, os seus olhos ficam inflamados de ódio. Ele pega essas pessoas que se denominam crentes e aprisiona, leva à morte, é testemunha inclusive da morte de Estevão. Mas ele está indo agora com cartas daquelas pessoas que governavam aquele lugar, na direção de Damasco. E ele está caminhando nessa direção quando uma luz aparece. E esse perseguidor tem um encontro com Jesus. E porque ele muda, tudo muda. Porque ele muda, tudo se transforma. De perseguidor, então, Saulo, cujo nome também é Paulo, se transforma num plantador de igreja. O maior deles, encontrado no Novo Testamento. O autor da maior parte dos livros do Novo Testamento, aquele que traz registros que nós podemos nos debruçar neles e dizer: uau, como o Senhor revelou a sua graça através da vida desse homem. O perseguidor se torna o plantador de igreja. O perseguidor se torna o grande intercessor. O perseguidor se torna um apóstolo. O perseguidor se torna um reflexo do grande amor e do perdão de Jesus. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, quando você tem esse encontro com Jesus, sua casa precisa virar um pedaço do céu. Porque se você muda, tudo muda ao seu redor. Se você tem esse encontro com Jesus, o seu trabalho se transforma e ele vira um campo missionário. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Seus filhos se tornam a bênção da sua vida. Apesar dos desafios, eles se tornam a bênção da sua vida, porque através deles você poderá aprender coisas que um dia, como criança, te causaram um grande sofrimento. E por vezes você olha para os seus filhos e se projeta neles. É ou não é verdade? Você olha para os seus filhos e vê eles crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, explorando, e você se projeta de alguma forma neles e diz: eu não quero que os meus filhos façam as mesmas burradas que eu fiz, deixa eu instruí-los da melhor forma possível. Então, se você muda, tudo muda ao seu redor. A Bíblia se torna o grande alimento que você procura, como diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você tem fome de Deus, e você sacia a sua fome na palavra de Deus, porque a sua alma clama por mais desse pão da vida, dessa água da vida, daquele que pode te preencher o vazio da sua alma. Então, se você muda, tudo muda ao seu redor. Mas você precisa se abrir para a mudança. A igreja se torna o ambiente rico em oportunidade de serviço. Sabe? Nós começamos um movimento que eu acredito que vai crescer nesse lugar e vai se transformar num grande foco onde nós vamos poder pastorear todos vocês aqui, que frequentam a quarta-feira conosco. Nós vamos começar, já começamos na verdade, a fazer algumas células antes do culto. E eu quero desafiar você a participar dessas células. Eu quero desafiar você a olhar para esse ambiente como um ambiente onde você pode aprender, um ambiente onde você pode ser tocado, um ambiente onde você pode ser transformado, porque quando você muda,
tudo muda ao seu redor. Sabe, Paulo é um exemplo gritante para nós dessa verdade. De perseguidor a apóstolo, de perseguidor a intercessor, de perseguidor a plantador de igreja. Eu quero ver algumas pessoas que nos perseguem um dia neste lugar, adorando o nome de Jesus. Eu tenho certeza que você também quer ver algumas pessoas que fazem brincadeira, piada com a sua fé, que te olham torto, que no ambiente onde você está, joga uma piadinha, um palavrão, algo que eu tenho certeza que chega no seu coração como uma ofensa e te machuca de alguma forma. Mas você não devolve na mesma moeda, muito pelo contrário, você diz, ou vive aquilo que diz em Romanos 12, 21 e 22, paga o mal com o bem. Ora, intercede, porque quando você muda, a tua perspectiva muda, o teu olhar muda, tudo muda ao redor. Sabe, mas nós entendemos também quando olhamos para esse texto, que Paulo está nos dizendo que quando Jesus entra, se Jesus entra na sua vida, não é só a sua perspectiva que muda, o seu comportamento também precisa mudar. Ele diz no versículo 20, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O que ele está dizendo? Que antes, esse homem intempestivo, que não levava desaforo para casa, que era impulsivo, que quando uma pessoa olhava torto, ele devolvia em 10, 3, 4 pesos a mais. Agora é alguém que exala o amor, a compaixão, a graça e o perdão de Deus. Quando você se mira no espelho da alma, como você se vê? O seu comportamento permanece o mesmo de quando você disse que encontrou Jesus? Se ele permanece o mesmo, significa que nem tudo ainda mudou na sua vida. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 19, encontramos a história de um homem chamado Zaqueu. Este homem traz para a gente muita curiosidade. O nome Zaqueu por si só já é uma curiosidade muito grande, porque Zaqueu significa puro. Parece que esse nome não combina muito bem com a prática de Zaqueu. Zaqueu era alguém que cobrava impostos, alguém que vendeu o seu direito de ser chamado judeu para representar um outro povo e oprimir o seu povo, arrancando o pouco dinheiro que eles tinham, oprimindo e trazendo ou roubando daquelas pessoas a alegria, a paz, a esperança, e impondo sobre o seu próprio povo algo que lhes causava grande dor. Mas um dia, Zaqueu encontrou com Jesus. E é curioso porque a cidade onde ele se encontra é Jericó. Uma cidade que não poderia ser reconstruída novamente, mas alguém resolveu reconstruir, e o seu filho primogênito morreu porque reconstruiu a cidade. E Jericó é uma cidade que está num ambiente super desértico, mas tinha uma figueira, cuja Bíblia vai dizer em Lucas 19 que era uma figueira brava, uma figueira que não dá figo, mas ela cresce e chama muita atenção. O que também contrasta com Zaqueu, porque ele era baixinho, pequenininho. Só chamava atenção pelas suas vestes. Mas assim como a figueira, era alguém que estava bem trajado, tinha muitas folhas, muitas flores, mas não dava fruto. Até que um dia Jesus olhou para ele e falou: eu quero que você mude. Hoje eu vou pousar na sua casa, eu vou fazer uma refeição com você. E eles estão desfrutando desse banquete quando Zaqueu levanta e diz assim: Senhor, hoje eu quero declarar diante dessas pessoas, pode ser que algumas delas inclusive me odeiam, não gostam de mim, mas se eu roubei de alguém, eu devolverei 4 vezes mais, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele está evocando a lei judaica para que as pessoas entendam o que ele está fazendo. Então Jesus levanta em alto e bom tom diz: hoje
a salvação entrou nessa casa, porque esse homem se comportava desse jeito e agora tem um comportamento diferente. Quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda, inclusive o nosso comportamento. Como é que tem sido o seu comportamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Como é que você se percebe quando você se olha no espelho da alma? Sabe, às vezes eu me percebo como um Adoniran de quase 30 anos atrás, explosivo, irritado, sem paciência. Para algumas pessoas é até difícil conceber essa ideia, mas eu já fui explosivo, irritado, sem paciência. De vez em quando esse Adoniran, que eu acho ou acreditava que tinha morrido, ele bota as mãozinhas de fora e diz: eu estou aqui. O nosso velho homem, ele não morre, ele apenas adormece. E se nós não lutarmos dia após dia para mudarmos aquilo que ofende a Deus em nós, nós vamos ofender não somente a Deus, como as pessoas que estão ao nosso redor. Mas tudo muda quando nós mudamos. A nossa relação começa a ficar mais leve. O jeito que nós interpretamos as palavras, os olhares das pessoas começa a se tornar mais tolerável. A forma que nós lemos o mundo e o comportamento alheio se torna mais responsável, mais empático, porque agora nós temos a habilidade de nos colocarmos no lugar dos outros. Deixamos de ser tão egoístas, ou pelo menos por uma fração de segundo nos colocamos no lugar dos outros e o egoísmo diminui em nós. Mas se Jesus toca na nossa vida, tudo muda, porque Ele se doou por nós. Num exercício de santa empatia, nos ajudou a se colocar no lugar do outro e a perceber que o outro também tem falhas, assim como eu as tenho. Tudo muda quando eu me abro para a mudança. Mas eu olho para o texto e ainda penso que, se Jesus entrar na nossa vida, o foco da nossa alegria também muda. A Bíblia vai narrar uma outra história em João capítulo 4 de uma mulher que a Bíblia não diz o nome dela. Há uma grande discussão, na verdade, como é que é o nome dessa mulher. E a tradição ortodoxa no século IV vai dar um nome para tentar dar um basta para essa mulher. Eles a chamam de luz. Porque ela vivia em trevas. Ela teve um encontro com Jesus e ela passou a brilhar intensamente e a iluminar a vida das pessoas, porque tudo muda quando você muda. Se o Senhor te tocar, as coisas que estão ao seu redor, as pessoas que estão à sua volta, também serão tocadas por Ele. Mas muda também o foco da nossa alegria. Essa mulher, de acordo com o texto de João capítulo 4, vai até um poço ao meio-dia. Um tanto quanto curioso esse horário. Porque se ela quisesse fazer comida, ela tinha que ter ido pelo menos umas 9 horas da manhã buscar água. Mas por que ela vai ao meio-dia? Porque ela está em trevas. Ela está envolta em vergonha. E é perceptível isso quando o diálogo se desenrola. Jesus faz algumas perguntas para ela de confronto e as respostas que ela dá são respostas que provavelmente promoveram nela um desconforto, uma vergonha. Jesus diz: chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Disseste bem, você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E o que está agora contigo não é o seu marido, ou seja, 6. O foco dela estava buscar a alegria nas relações.
Só que ela ainda não tinha entendido que uma outra pessoa que é faltante, que tem dores, que tem traumas, que passou por lutas ao longo da sua vida, que tem muitas situações de assombro, é incapaz de fazer um outro indivíduo feliz. Porque nós, por natureza, dentro das nossas falhas e dores, somos egoístas. Só que ela acreditava que era possível ser alegre e feliz através de um relacionamento. E ela tenta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e já estava no sexto. Então Jesus diz para ela: tudo muda quando o foco da sua alegria mudar. O foco da sua satisfação se transformar. O foco do seu prazer estiver no lugar certo. Ela então, de trevas, se transforma em luz. E ela que sai ao meio-dia para não ser percebida por ninguém, sai correndo para a cidade chamada Sicar, e eu fico imaginando essa mulher correndo e gritando: encontrei o Messias, encontrei o Salvador do mundo, vamos encontrar com Ele também vocês. A perspectiva mudou, o foco mudou, o seu comportamento mudou, e de trevas, agora ela está iluminando a vida das outras pessoas. Quando você muda, por encontrar-se com Jesus, o objetivo do seu prazer, da sua alegria, também muda, e se conecta a Jesus. E aí, sabe, não vai ser mais uma conquista que clama por uma outra conquista. Não vai ser mais um carro novo que daqui a pouco se transforma num carro velho. Não vai ser mais o cumprimento, a realização de um sonho que logo logo se transformará na falta e o desejo da realização de um outro sonho. Não vai ser mais algo que não é capaz de te preencher. Porque o Senhor, como diz Eclesiastes 3, plantou em nós um anseio pela eternidade. E nós só podemos ser preenchidos pelo Senhor, cuja eternidade está nele. E aí eu fico a me perguntar: tudo muda quando você muda, mas você está disposto a mudar? Tudo muda quando você se transforma, mas você está disposto a se transformar? Ou a sua rigidez cognitiva é tão grande que você é incapaz de abrir a sua mente e o seu coração para algo novo, algo grandioso, algo espetacular, algo insondável que o Senhor está te oferecendo hoje? Tudo muda se você mudar. Sabrina, às vezes a gente tem esse lance de esperança. E eu gosto de dizer que esse lance de esperança é a voz do Senhor endereçada ao seu coração. E se nós damos ouvidos ao chamado do Senhor, nós começamos a mudar. E aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos prende, aquilo que nos suja, aquilo que nos torna imundos, aquilo que nos afasta do reino de Deus, começa a nos enojar. E nós queremos viver para a glória e louvor do nome de Jesus. Porque eu estou mudando, eu estou me transformando, então tudo muda quando eu me abro para mudar. E hoje eu quero olhar para esse texto e desafiar você a dizer como Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive,
mas Cristo vive em mim. Mas quero desafiar você a lembrar também de 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, e novo, e novo de novo, porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Se você hoje quer se abrir para essa mudança, e se encontrar com Jesus, e dizer: Senhor, eu quero mudar, mas eu não consigo. Senhor, eu quero fazer diferente, mas eu não tenho forças. Eu só quero te aconselhar a dar um passo, porque mudar a perspectiva não é de uma hora para outra. Mudar o comportamento que foi aprendido ao longo de toda uma vida, todos os dias, também não é de uma hora para outra. Mudar a sua fonte de prazer e de alegria também não é de uma hora para outra, mas você precisa começar. Sabe quantos anos Paulo aguarda para iniciar o seu ministério? 14 anos, esquecido por todos os apóstolos. E enquanto ele aguardava, ele estudava, ele se preparava, sem entender o porquê. Leandro, eu fico imaginando Paulo fazendo as tendas, e aí ele parava um pouquinho: deixa eu consultar esse texto bíblico, porque eu estou com dúvida, será que eu entendi mesmo? Foi uma visão ou foi uma alucinação? Quantos de nós às vezes confundimos a visão com a alucinação? Mas quando nós permitimos que o Senhor nos toque e faça diferença em nós, tudo muda quando nós mudamos. Você quer ver as coisas se transformarem à sua volta? Se coloca de pé e nós vamos fazer essa oração juntos, pedindo: Senhor, me ajuda a ser diferente, a ser uma bênção, a me engajar na igreja, a entender os ambientes da igreja como um ambiente de bênção, a entender o movimento de célula, o movimento celular, os espaços que estão sendo criados na quarta-feira como um espaço abençoador. Deixa eu perguntar de novo, agora pergunta diferente do que o Marcos fez. Quem já participou de uma célula? Quem já participou? Levanta a mão. Várias pessoas já participaram e não participam mais. Talvez chegou a hora de você voltar. Sabe, você vem uma horinha antes, a gente consegue uma sala, a gente se reúne, lê um texto bíblico, ora uns pelos outros e começa a ser transformado, porque nós estamos dispostos a mudar. Tudo muda quando nós mudamos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra de Paulo, um homem que foi transformado, e porque foi transformado, nos ajuda a transformar o que nós somos em Jesus, e a ousar dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. As coisas velhas já passaram, e as coisas novas estão vindo, e se renovando, e se renovando, e se renovando. Pai, faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, para que a sua perspectiva mude, para que o seu comportamento mude, para que o seu ambiente de prazer, o seu foco de prazer e de alegria mude, para que ninguém saia desse lugar do mesmo jeito que entrou, mas saia daqui transformado pelo toque transformador do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo,
transforma-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero fazer mais uma oração antes de nós cantarmos essa canção. Eu quero fazer uma oração por você que tem vindo aqui, que tem ouvido a mensagem, que tem guardado essa mensagem como uma palavra preciosa para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente, mas ainda não deu um passo na direção da mudança. Eu quero fazer uma oração para você entregar a sua história, para você entregar os seus negócios, a sua família, os seus sonhos, os seus objetivos, toda a sua vida a Jesus. E eu vou te ajudar nessa oração, porque às vezes a gente não sabe fazer oração. Então, para isso que nós estamos aqui, para ajudar você a fazer essa primeira oração e te equipar para fazer as próximas orações. Mas eu quero saber, tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida, a sua história, a sua família, seus sonhos, seus objetivos? Amém. Sua família, tudo nas mãos de Jesus. Levanta a sua mão onde você está, eu quero te reconhecer. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe vocês dois aqui. Deus abençoe você ali também no meio. Deus abençoe vocês lá no fundo, estou vendo vocês. Mas para vocês não ficarem envergonhados, vou pedir para todo mundo fazer essa oração. Porque a Bíblia diz que quando nós confessamos com os nossos lábios, o céu inteiro ouve. Se nós confessamos com as nossas mãos, na língua de sinais, o céu inteiro vê. Por isso eu vou pedir para você fechar os teus olhos agora e repetir essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu hoje entendi que preciso mudar. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Peço perdão pelas minhas faltas e peço a tua bênção sobre a minha vida. Ela não pertence mais a mim, eu a entrego a ti. Recebe a minha vida, os meus sonhos, os meus objetivos, tudo que tenho e tudo que sou, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração, se você quer continuar caminhando conosco, aprendendo um pouco mais, estudando um pouco a Bíblia, aprendendo como dar esses passos na direção da oração, aprendendo a orar, aprendendo a manusear a Bíblia, entendendo as mensagens e as promessas de Deus, nós queremos pegar o seu contato no final do culto. Terminando a canção, você vem aqui no canto, está aqui o pastor Leandro, eu vou estar aqui também, o Wilcine vai estar aí, o Marcos também vai estar ali. Marcos, esqueci teu nome, rapaz. Que coisa, hein? Marcos também vai estar ali. A gente está aqui para te ajudar e te orientar. Vamos cantar esse louvor engrandecendo o nome de Jesus. E no final, se você quer crescer na fé, se desenvolver, transformar a sua vida e mudar tudo ao seu redor, porque você vai mudar, você vem nos procurar aqui, nós vamos te orientar quais são os próximos passos. Vamos adorar Jesus com essa última canção. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o louvor.
tenha um restante de semana abençoado, você possa ir para a sua casa em paz, com essa mensagem que Deus é o nosso Rei e nós vivemos para Ele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz, até a próxima quarta-feira.